Ótima terça-feira, está começando mais uma Manhã da Piedade e nós estamos aqui no estúdio, em segurança, seguindo todos os protocolos contra a Covid-19 e vamos lá. Hoje o programa tem muita coisa boa. Vamos ter a participação do padre Wagner Calegário, da Serra da Piedade, falando sobre São João Batista. Também vamos conversar com um obstetra sobre gravidez na menopausa. Te ouço. Essa terça-feira, a gente estreia o quadro Ecologia Integral com uma reflexão sobre a amizade social. E ainda uma conversa sobre posse responsável dos pets. Mande seu pedido de oração e agradecimento para a Nossa Senhora da Piedade. Envia para o nosso WhatsApp, o número é 31 99642 8473. Também recebemos pelo Instagram, @Manhã da Piedade. Agora, se você estiver acompanhando pelo YouTube, digite suas intenções que nós leremos ao final do programa. Hoje, dia 22 de junho, é dia de São Tomás More. Ele nasceu em Londres em 1478, estudou na Universidade de Oxford. Aos 20 anos já era doutor em Direito e professor. Casou-se, teve 4 filhos, foi um excelente marido e pai. Sempre esteve junto aos pobres e necessitados. Os visitava para atender suas necessidades. Escreveu obras famosas como Utopia e Oração para o Bom Humor. Foi contrário à decisão do rei Henrique VIII de usar o parlamento inglês para proclamar o rei e seus sucessores como chefes temporais da igreja na Inglaterra, criando a igreja anglicana. Foi preso e decapitado em 1535, mantendo firme sua fé católica. Vamos à oração? Se eu me distraio, a Eucaristia me ajuda a recolher-me. Se me oferecem oportunidades para ofender a Deus, me apego cada dia mais à Eucaristia e fujo do erro. Se necessito de uma luz especial e prudência para desempenhar minhas pesadas obrigações, me achego ao Senhor e busco seu conselho e iluminação. Amém. São Tomás More, rogai por nós. E agora a gente vai à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica conversar com o nosso colega querido Paulo Azeredo. Bom dia, Paulo, bem-vindo à Manhã da Piedade. Ei, Moninha, tudo bem? Bom dia para você, paz de Jesus, amor de Maria. Nessa terça-feira vamos trazer aqui informações para você, para o nosso telespectador aqui da Igreja, da Arquidiocese, da nossa CNBB, da Igreja no Mundo. O importante é informar aqui, né, Moninha? É verdade. Amém, amém. Vamos que vamos. Vamos lá, então. Tá preparando já aquela canjica gostosa, né, Moninha? Oi? A canjica você tá preparando já, gostosa. Eu tô quinta-feira, gente. Quinta-feira é dia de canjica, aniversário do Paulo. E nós vamos fazer uma festa. Isso. Pode chamar todo mundo do controle aí, tá? Pra trazer aqui a Sheilinha, a Pode Fernanda, vir, gente. Todo mundo pra canjica quinta-feira. Vamos lá, então. Bom, vamos trazer aqui as informações nesta terça-feira, começando aqui com Dom Valmor, nosso arcebispo, que celebrou a Eucaristia no último sábado, dedicando aí as preces àqueles que morreram pela Covid-19, né? A missa foi no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e a gente vai assistir agora um trecho da reflexão que foi feita pelo nosso arcebispo Dom Valmor nesta celebração do último sábado. Vamos conferir. O apóstolo Paulo, na primeira leitura, faz uma afirmação fortíssima para interpelar os romanos e a nós, quando ele diz: ninguém de nós vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Se morremos ou se vivemos, é para o Senhor que vivemos e morremos, porque a Ele pertencemos. Quando o apóstolo Paulo diz esta verdade, é para interpelar os corações, chamados todos nós a compreendermos que a vida é dom, um dom de Deus, e ninguém de nós é dono deste dom, mas é um dom que Deus nos dá para que nós possamos viver o dom como dom para os outros.
Por isso nunca pode caber preconceito, negacionismos, tratamento inadequado da vida de qualquer pessoa, porque o dom da vida, expressão do amor de Deus, está na vida de cada pessoa. Ora, quando, por exemplo, diante desta realidade de mais de 500 mil mortos, nós dizemos, é hora de pensar nos que se recuperaram. Claro, é verdade. Damos graças a Deus pelos que se recuperaram, contaminados, pelos que não morreram, como nós que aqui estamos. Mas não podemos simplesmente passar uma borracha sobre esse número terrível. Irmãos e irmãs, 500 mil mortos significa 2,5 vezes as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, na Guerra Mundial II, em 1945. Portanto, temos que nos deixar incomodar, e é preciso que uma verdade maior do que aquilo que é a defesa disto ou daquilo, desta ou daquela frente, deste ou daquele grupo, é preciso nos deixar iluminar pela verdade que é o amor de Deus. Não somos e não vivemos para nós e não morremos para nós mesmos, mas somos dele. Paulinho! Tá aí, Dom Valmor, né? Nessa reflexão importante, eu quero hoje pedir, Moninha, nós pedimos aqui orações ontem, né, pela família da nossa querida Verônica, nossa companheira aqui. Eu quero pedir orações hoje pela família de um grande amigo que formou comigo aqui na PUC. Felizmente foi internado ontem por Covid-19, grande Elcio Lemos, nosso Elcio aqui da PUC Minas, estudou comigo, repito, e pela esposa, ele tem 2 filhos também, o Lucas e a Luísa, e a esposa a Rafaela, que estão aí aguardando para que ele possa se recuperar. Com a graça de Deus, tenho certeza, com as orações de todos, o Elcinho vai se recuperar também. Favor. Tá bom? Amém? Vamos colocar todo mundo em oração. Mas é interessante, Paulinho, quando o Dom Valmor faz esse paralelo com Hiroshima e Nagasaki, isso precisa nos desinstalar, né? Quando isso não incomoda a gente, quando isso não faz doer o nosso coração, o problema está com a gente. É verdade, Moninha. Bom, continuando aqui, Dom Joaquim Moll, que é bispo auxiliar da nossa igreja, eu falei aqui a respeito da reunião que teríamos em relação a secretários e secretárias paroquiais da RENSE, que é a Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança. Ele participou dessa reunião, que foi na segunda-feira, portanto ontem, e os participantes fizeram reflexões aí sobre a paróquia que temos e a que teremos, e aquela que queremos também, sobre a igreja que somos e a que queremos ser, e ainda o mundo em que vivemos e o qual queremos viver. Este encontro aconteceu, repito, ontem pela manhã, de 8 ao meio-dia, e Dom Moll esteve presente. Para finalizar aqui, Moninha, falamos sobre o dia 24 de junho, né? Que é o dia de São João Batista, festa de São João, que era filho de Santa Isabel, prima da Santa Virgem Maria, Mãe de Deus. E nós teremos então, portanto, este dia celebrado na quinta-feira, dia de São João. E aí as celebrações, as festas paroquiais, todas estão no site da Arquidiocese, arquidiocesebh.org.br. Tá bom, Moninha? Eu tô pensando aqui, seu nome deveria ser João Batista. Ah, você tem que conversar com a minha mãe então. Se eu não me engano, ia ser Mateus, mas aí depois, de última hora, eles mudaram e aí fizeram a homenagem ao papai, porque tem o filho no final, viu, Moninha? Tá, entendido. Acabamos as notícias? Terminamos. Então já podemos ir para abrir no jogo. Ó, dizer pra você, viu, Moninha, a rodada não foi nada boa pros mineiros, ninguém ganhou. O Galo empatou ontem aqui no Mineirão, vacilou o Galo, tropeçou 1-1 contra a Chapecoense. A gente vai repercutir esse jogo aqui também no Abrindo o Jogo de hoje, a partir de 1 da tarde. Vamos falar também da preparação aí do Cruzeiro. O América apresenta novo técnico hoje, que é o Wagner Mancini. Muita coisa legal para quem está acompanhando Abrindo o Jogo hoje, a partir de 1 da tarde. Tá bom, Moninha? A partir de 1 da tarde, o almoço com você. O Paulinho dá informação sobre o esporte, principalmente em Minas Gerais, mas em todo o mundo. É isso aí, Moninha. Fica com Deus aí. Boa semana e bom programa. Amém. Deus abençoe. Bom programa para você também. Terça-feira, dia de participação da Serra da Piedade. Padre Wagner Calegário está com a gente essa manhã. Bom dia, Padre Wagner. Seja bem-vindo à Manhã da Piedade. Sua bênção. Deus abençoe, Moninha. Deus abençoe vocês que são aí da família da Manhã da Piedade, que estão aí na labuta do dia, já começando e buscando iluminar o mundo de tantos com aquilo que é produzido para o cuidado, aquilo que é produzido no trabalho, aquilo que é produzido no encontro. Que Deus abençoe a todos vocês.
Amém. Padre, quinta-feira, dia 24, a igreja celebra o nascimento de São João Batista, o único entre todos os santos da Igreja Católica que é celebrado o nascimento. Todos os outros têm a festa celebrada no dia da morte. Por que isso, padre? Porque João Batista, ele concretiza um anúncio daquilo que é o Senhor nosso Deus. O João, o Batista, o batizador, o nome João significa Deus é graça, Deus é misericórdia. E daí eu me lembro da construção que existe no significado dos nomes. Por quê? Se Zacarias significa que Deus recorda a sua promessa feita a Abraão, concretizada na história do povo de Deus, ele não se esquece, ele se recorda dessa lembrança. E Isabel, que significa Deus cumpre, ele cumpre a sua promessa porque ele é misericórdia. É o significado de João Batista. É dizer o seguinte: João é o último dos profetas e é aquele que já aponta definitivamente: esse aqui é a nossa salvação, o Cordeiro de Deus. Por isso o papel tão importante de João Batista. É tão lindo São João Batista, porque São João é aquele que aponta, né? Que aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aproveitando, saindo um pouquinho do assunto, mas eu volto. Padre Wagner, muitas pessoas eu vejo nas celebrações falando esta frase: Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo. E está errado, né, padre? É o pecado no singular que fala, não é? Sim. E por quê? Isso, é o pecado porque ele vence aquele que é o princípio do pecado. Ele vence o tentador. O pecado, ele vence o maior e o mais perigoso de todos os pecados, que é o pecado de nós querermos nos colocar como Deus. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é aquele que olhar para ele, que tiver o olhar fixo nele, que caminhar segundo a sua palavra, vencerá a tentação que todos nós temos, que é a tentação de nós somos deuses. Então, todos os outros pecados, eles estão vinculados a esse orgulho, a essa autossuficiência, ao desejo de satisfazer-se, de se colocar no centro do universo e que, na verdade, é catastrófico. Então, o pecado, porque todos os outros, eles são frutos desse primeiro pecado, lembremos, aquele pecado cometido por Adão e Eva, que não foi simplesmente comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi o de vós, se comerdes desse fruto, sereis como deuses. É muito lindo isso, padre. E hoje a gente vê isso mais do que antes, talvez, né? As pessoas estão se tornando cada dia mais donas de si mesmo e acham que se bastam, né? Qual a palavra que a gente daria no dia de São João Batista, lembrando que ele remete a Jesus e essa frase que remete lá atrás ao pecado original? Um conselho e uma dica para as pessoas que nos acompanham hoje para não cair nessa cilada de achar que se bastam. Acredito que o ponto central seja escutarmos Isaías, que ele diz: não basta seres meu servo, não basta me servires, é preciso que você seja um sinal e reconstrua a história do povo. Reconstrua o vínculo que tenho contigo e com os outros. Então, tendo a perspectiva de que o nosso viver, o nosso existir em consonância com o Evangelho, a exemplo de João Batista, é para atrair todos àquele que realmente tira o pecado do mundo. Quando nossa capacidade de servir a Deus, quando a nossa capacidade de orar, quando a nossa capacidade de pensar em Deus nos coloca olhando somente para o nosso próprio interesse, ou, desculpe a metáfora, para o nosso próprio umbigo, nós podemos até sermos servos de Deus, mas nós executamos tarefas e não vivemos uma missão. Padre Wagner, a Bíblia fala que João era aquele que alimentava de mel e gafanhotos. Ele pregava a conversão, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. E aí, o que a gente pode trazer de exemplo de São João Batista para o nosso dia a dia?
Comer mel e gafanhoto significa aquele que não precisa matar e destruir para sobreviver. É um símbolo da promessa messiânica, afinal de contas, o menino poderá colocar a mão na toca da serpente, o leão e o novilho poderão conviver juntos. É um sinal de paz, não é preciso que alguém morra para que o outro viva. O exemplo de João é aquele que, mesmo sem ver, já sabendo que aquele que disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos, ele já está presente e, portanto, ele já vive essa promessa. O exemplo de João, ao colocar a roupa com vestes de animais, ele está mostrando justamente que a gente não precisa de muita coisa para viver. E, de fato, a gente não precisa de muita coisa para viver. Nós precisamos de ter qualidade de vida. Agora, quando o nosso desejo de qualidade de vida coloca em foco o conseguir isso a qualquer custo, nós estamos nos esquecendo do que realmente significa acolher a graça daquele que é nosso Deus. E é interessante, depois eu gostaria de partilhar um pouquinho sobre a origem da fogueira de São João. A próxima pergunta já era essa. Uma curiosidade boba, mas... Eu já ia falar isso com o senhor, padre. Então eu acho que ela vai bater muito bem com isso. Era isso. A origem é pelo seguinte, diz na tradição que Maria, após ter encontrado com Isabel, volta para sua casa. E elas combinaram que quando o menino nascesse, quando João Batista, que significa Deus é graça, Deus é misericórdia, nascesse, acendesse uma fogueira no mais alto de um monte, para que ela então soubesse, o menino nasceu. E daí a origem da fogueira de São João. E eu acho que isso tem um sentido na tradição muito bonito, porque é o seguinte, o exemplo de João Batista, que você acabou de perguntar, que nós poderíamos seguir e trazer para todos nós, é lembrar também aquilo que diz o próprio Jesus no Evangelho. Vós sois a luz do mundo. Nós devemos ser a luz que anuncia no nascimento de cada dia, em cada manhã, no nascimento de cada cristão, no amanhecer de um novo horizonte para cada um de nós, mostrar realmente aquele que é graça, não se esquece de cumprir a sua promessa, mas nós nos esquecemos de perceber o luzeiro que é ele no nosso existir. Isso, que coisa. Eu fico repetindo que é tudo lindo, porque eu fico apaixonada com essas palavras e acho que a gente hoje ensinou tantas coisas para as pessoas, padre. E, inclusive, isso de acender a fogueira em cima, porque a gente precisa ser luz. E como o Evangelho fala, se acende a luz e coloca em cima para que todos vejam e que aquela luz ilumine a todos. Para a gente poder caminhar já para o nosso final, eu queria que o senhor colocasse as considerações finais sobre ter o espelho de João Batista na nossa vida, sendo essa pessoa que anuncia o Evangelho, que lembre as pessoas de se converter e ter Jesus como Senhor da nossa vida. Uma cena muito bonita que eu me lembro de João Batista é a cena da qual ele envia seus discípulos perguntarem a Jesus, é você o Messias? E Jesus responde assim, digam a João, o que vocês estão vendo? Os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos escutam, os coxos andam, os doentes são curados, os pobres são evangelizados. Vejam o que vocês... Comentem a ele, digam a ele o que vocês viram e ele saberá a resposta. Por quê? João sabia que se essas coisas acontecessem, já era sinal de que a salvação, que é Deus, Jesus Cristo, o reino que é Cristo, o horizonte novo junto de Cristo já estava aberto. E, portanto, ele não precisava de muitos relatos da resposta de Jesus, simplesmente de ter a notícia do que acontecia. A pergunta que eu faço é, nós como evangelizadores, como missionários, como catequistas, como homens e mulheres de fé, estamos atentos a perceber a presença do Senhor no nosso dia a dia, para que realmente iluminemos o mundo e façamos com que esse mundo seja
tão bom o quanto Ele pode? Pense nisso. Afinal de contas, muitos podem dizer tudo sobre Jesus, mas o mais importante é: eu estou percebendo que Ele está conosco? Que Deus abençoe e guarde a você, Moninha. Que Deus abençoe e guarde a todos que trabalham na Rádio América, na TV Horizonte, também na Rádio Cultura, TV e rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais. E que você, que está aí na sua casa acompanhando nesse momento, seja fortalecido por esse que é a graça. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ô, Padre, muito obrigada. Deus abençoe o seu dia, a sua semana, viu? E nós aqui, gente... Deus abençoe. E nós vamos para um rápido intervalo. Fique conosco, já já eu tô de volta.